Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Quero ler a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 23. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamem vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Louvado seja o Senhor pela palavra que eu acabei de ler. Eu quero, nesse momento, eu quero falar sobre a diferença entre uma pessoa que serve a Cristo, um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, ou uma serva de Cristo, ou um aprendiz de Cristo. Alguém que caminha com Cristo. Com a pessoa ou com aquele que é um religioso, ou uma pessoa religiosa apenas. Eu quero começar falando do religioso. É fácil identificar o religioso. O religioso é aquela pessoa que se identifica com aquilo que é chamado de religião. Ele se identifica com a sua denominação, ele se identifica com o seu grupo, que ele diz que é a igreja, que é o templo, ele se identifica com o seu líder ou com os líderes que ele tem. Até mesmo ele ora do mesmo jeito, ele fala da mesma maneira, ele expressa do mesmo jeito, ele luta por aquele grupo, achando que aquilo ali é ser cristão. Ele é um religioso nato. O religioso é aquela pessoa que tudo que existe na religião ele defende, luta por isso. As doutrinas, usos e costumes. Ele gosta de ser chamado muitos gostam de ser chamados melhor do que os outros, de apóstolos, de pastores, de liderança, e aqueles outros vão caminhando com eles. O que eles falam, eles obedecem. Uns gostam, observa para você ver, uns diz que é pentecostal, outro diz que é tradicional, outro diz que é calvinista, outro diz que é luterano, outro diz que é reformado. E ele vai virando uma coisa que a gente não sabe. Outro é neopentecostal, reto até. Pode observar que o religioso ele identifica com facilidade nessa área. Ele faz tudo. Quando ele põe a mão naquilo que ele está fazendo ali na frente, ele se manifesta o que está acontecendo no meio deles, e não em Jesus Cristo. Agora, quero falar um pouquinho também sobre aquele que anda com Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, ou discípula, né, de Jesus. São aquelas pessoas que se identificam com Jesus, é claro. Vai fazer tudo que Jesus fez. Quando Jesus disse esse texto que nós acabamos de ler. Vai andar, vai fazer tudo que Jesus mandou fazer. A primeira coisa é amar. A pessoa ama até os inimigos dele. Jesus disse que é para nós amarmos. Amar os próprios inimigos. Orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, não querer o mal para elas. Perdoar as pessoas.
aceitar perdão, ter misericórdia. É como se fosse o samaritano. Jesus dá essa dica. É aquele que ele vai atrás, ele empenha em fazer algo para o próximo. Ele empenha em ceder as mãos para o próximo. Ele quer que todos sejam salvos, não para o grupo chamado de religião, não para o grupo chamado de igreja, não para o grupo chamado da denominação que a pessoa serve, mas ele chama as pessoas para que elas possam aceitar Cristo, abrir o coração para Jesus e caminhar com as próprias pernas, andar com as próprias pernas, sentir Jesus como Jesus é, parecendo com Cristo aqui na terra. A pessoa que aquela que caminha com Jesus, ela parece com Jesus. Ela faz tudo que Jesus mandou fazer. Não que a religião hoje prega como se fosse igreja. Hoje, as pessoas, o religioso, é simples de identificar. Ele começa a defender o lado religioso e esquece Jesus. Fala até mesmo em Jesus, mas não tem nada de Jesus na vida dele. Jesus é paz. Jesus é amor. Jesus é misericórdia, é perdão. Jesus é estender as mãos para o próximo. Jesus é fazer com que as pessoas abram o entendimento e sejam salvas. Salvas de quê? Da ira vindoura. Jesus é isso. Então, todas as pessoas, quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo, olha, observa em mim o que eu tenho feito, como é que eu tenho sido cristão diante da sociedade. Eu quero deixar para você esse pequeno vídeo falando dessa identificação. Como é que identifica o religioso? Tem muito mais coisas. Isso aí pelo menos abre o seu entendimento. Começa a pensar sobre isso. Como é que um religioso age e como é que um verdadeiro servo ou serva do Senhor, ela se identifica com quem? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fica conosco cada vez mais. Compartilhe esse vídeo para conosco, para com outras pessoas, para que esse vídeo alcance muitas outras pessoas. É necessário que muitas pessoas abram os olhos para Jesus. Muito obrigado.